Ok, então, vamos falar um pouco de conjuntos convexos. Conjuntos convexos. Tá. Definição simples, que a gente já até tinha falado antes. A gente diz que um conjunto K, um subconjunto, né, K de Rn, é convexo. Tá? Se, então se só C porque isso é uma definição, né? Então se para todos os pontos x, y que estão em K e para todo lambda pertencente ao intervalo a 0 e 1 fechado, vale que 1 menos lambda x mais a lambda y, tá, pertence a K. Tá, deixa eu melhorar essa vírgula aqui para ficar fazendo sentido. Tá? Ou seja, isto é, vou botar outra cor, isto é, o segmento de reta com extremidades, né? X e Y está inteiramente contido em K. Certo? Deixa eu ver. Tá, aqui em cima a gente podia ter escrito ou ter simplesmente anotado, né? Observa que 1 menos a lambda x mais lambda y vai fazendo a distributiva ali, isso obviamente vai dar que aquilo ali é igual a x mais a lambda y menos x, né? Tá. Então é a mesma coisa, né? Aí aquilo ali, isso aqui pertence a K, tá? Para todos os elementos. Então tudo se passa como se a gente tivesse um segmento de reta aqui, por exemplo, de esse é o ponto x, digamos, se esse aqui é a extremidade y, tá? E variando o lambda de 0 a 1, tá? Se o lambda for 0, a gente obtém x, se o lambda for 1, obtém o y. Então, a gente está variando o lambda de 0 a 1, a gente vai de x a y, né? É o que está escrito principalmente nesse pedaço aqui, né? Fica bem claro entender isso, certo? Então, sei lá, exemplos, tá, dessa definição. Ok. Acho que a minha desenho às vezes não fica muito bom. Tá, isso aqui, supondo que é um círculo. Um círculo é convexo, né? Tá, então isso aqui é um conjunto convexo. Tá, porque pega quaisquer dois pontos lá dentro, a linha entre eles está plenamente dentro do conjunto. Tá? Outro exemplo, a gente vê aqui um politopo, tá? Também é convexo. A linha está sempre dentro do politopo. Tá? Um outro exemplo, sei lá, um clássico, uma espécie de feijão. Tá? Esse aqui é não, né? É não convexo. Porque pega lá dois pontos, claramente a linha não está. Sim, existem pontos desse segmento de reta que não pertencem ao conjunto fechado ali. Você
alguma outra coisa desse tipo, né? Tá? Imagina que é um buraco que tem ali dentro. Então também fácil ver que ele é não convexo. Tá? Isso geometricamente em duas dimensões, essa é a interpretação de um conjunto ser convexo ou não. Então o conjunto é convexo para quaisquer dois pontos do conjunto, o segmento de reta entre aqueles dois pontos está inteiramente contido no conjunto. Tá? Alguns exemplos, não gráficos agora, tá? Mas que são extremamente úteis da gente saber. Tá, de exemplos de conjuntos convexos que ocorrem muito, e principalmente nesse curso. Tá, vamos começar com o primeiro, sei lá, o primeiro pode ser hiperplanos. Tá? O que vem a ser um hiperplano? Hiperplanos são conjuntos da forma, né? Tá? Que a gente tem são o x pertencente ao Rn, tais que um certo AX, o produto cartesiano, né, de A com X, eu vou escrever dessa forma, mais tranquila, A transposto X, tá, é igual a uma certa constante C. Tá? E isso aqui, para A, é um vetor em Rn, e ele é diferente de zero, tá? E o C é uma constante qualquer em R. Tá? Então isso é... O hiperplano é convexo. Exemplos de conjuntos convexos. Por que o hiperplano é convexo? Vai dar uma prova rápida disso aqui para mim. Sei lá, a gente pode definir o quê? Vamos fazer um rascunho de prova aqui. Imagina que a gente fixa o quê? Um x e um y no hiperplano. Vamos... O que é o hiperplano? Imagina, se a gente tivesse em duas dimensões, o hiperplano podia ser alguma coisa desse tipo aqui, né? Tá. Se aqui fosse o x, se aqui fosse o y. Tá? O hiperplano, obviamente, em duas dimensões é uma reta, né? Se a gente tivesse em três dimensões, ele seria um plano. Tá? Se tivesse em quatro dimensões, seria um espaço. O hiperplano tem uma dimensão a menos que o espaço. Tá? Como é que a gente mostra que esse hiperplano, que um hiperplano é convexo? Isso é o que a gente quer fazer. Bom, sei lá, sejam x e y pertencentes ao hiperplano. Eu vou dar um nome para esse hiperplano aqui, Imagina que a gente chamou ele de H, tá? Pertencente a H. Para lambda pertencente em 0 a 1. Imagina que a gente define aqui um z de lambda como se fosse exatamente 1 menos lambda x mais lambda y. Tá? O que a gente tem? Temos que o A z lambda é igual ao quê? É igual ao A que multiplica 1 menos lambda x, né? Mais o lambda y. Isso aqui certamente vai dar 1 menos lambda AX mais lambda AY. E bom, a gente sabe que aqui o A era transposto, né? Tá? Transposto. Bom, o x e o y pertencem ao hiperplano, então A transposto x e o A transposto y são iguais a C, né? Então isso aqui dá 1 menos lambda C mais lambda C, que isso aqui obviamente é igual a C, né? Tá? Então isso aqui implica que o Z lambda pertence ao hiperplano H. Tá? E a prova acabou, né?
tá? Então, bem simples isso. Então, segundo exemplo, bastante comum e interessante para a gente são os semi-espaços, né? Tá. Ou meio espaços, tá? Em inglês eles são chamados de half space. Tá? Aqui simplesmente a gente usa um hiperplano de suporte e utiliza uma desigualdade no lugar da igualdade, tá? São conjuntos da forma x pertencente a Rn, tais que um A transposto x é menor ou igual a C agora, tá? E de novo, o A é um vetor em N não nulo e o C pertence ao R, tá? Um exemplo nesse caso seria se a gente tivesse lá em x e y, né? Tá? Um hiperplano, por exemplo, um hiperplano afim, ele passa por aqui e a gente podia ter todo esse lado rachurado aqui como se fosse o semi-espaço, tá? Fechado porque é menor ou igual, né? Tá? Hiperplano. Esse aqui seria o A transposto x igual a C, tá? Essa aqui é a linha do hiperplano, tá? Bom, não é difícil também mostrar que um semi-espaço é convexo, né? Basicamente a prova que a gente usou aqui em cima para hiperplanos, ela funciona, a mesma prova serve, tá? Você só troca o sinal de igualdade por desigualdade. Ok, o próximo exemplo que é útil seriam politopos, né? Tá. O que era um politopo mesmo? Bom, a gente aproveita e fala em combinação convexa, né? Nesse caso, tá? Quem lembra o que era uma combinação convexa? Tá? O que era um conjunto convexo, né? Tá? Digamos assim, politopos. Imagina que a gente tem um conjunto X contido em Rn, tá? Um conjunto de vetores, né? Tá? Um conjunto de vetores de pontos. Tá? Vetores aqui pode ser pontos. Tá? E, bom, nesse caso, vamos supor primeiro que eles são finitos, vai. Deixa eu escrever isso aqui de outra forma, então... Tá, então imagina que a gente tem aqui, imagina que a gente tem aqui x, como se fosse igual a um x1, x2, lá, até um xk, contido em Rn, né? Tá, um conjunto de pontos. O feixe convexo de x, tá, que a gente denota por conv de x, é simplesmente um conjunto de todas as combinações convexas desses pontos. Tá? Ele dá o quê? Bom, a gente tem lambda 1 x1, mais lambda 2 x2, mais lá, mais lambda k xk, tá? Tais que a soma de lambda i tem que ser igual a 1 e, obviamente, os lambda i's tem que ser maiores ou iguais a 0. Tá? Então, esse tipo de combinação aqui é o que a gente chama de uma combinação convexa. Por quê? Porque, bom, os escalares que multiplicam os vetores, eles são não negativos e eles somam 1, tá? Então, no caso de dois pontos, é exatamente o que a gente tinha, né? O x e o y, 1 menos lambda, tá? Isso aqui a gente pode ampliar para mais pontos. E todas as combinações convexas dos elementos que estão em x formam o que a gente chama do feixe convexo.
Tá? Nesse caso, a gente está supondo primeiro que o conjunto x é finito, né? Tá? Aqui a gente supôs o x finito. Tá? E o nome de todas essas combinações, quando o x é finito, tá? O feixe convexo de x é o que a gente chama de um politopo. Tá? Então, assim, quando o x é finito, a conv de x é um politopo. Tá? Esse é o nome que a gente dá. E, bom, é basicamente por definição, né? Tá? Por definição, todo politopo é convexo, né? Tá? Então, isso a gente ganha de graça, né, essa história. Tá? Mas se você ainda quiser se certificar, a mesma prova que a gente apresentou acima funciona. Né? Tá? Você só faz pequenas adaptações. Tá? Então, uma coisa que é interessante aqui é a gente dizer o seguinte: a primeira, ainda se tratando em politopos, tá? A gente diz que, deixa eu escrever em outra cor aqui, x é, no caso em português acho que tem que botar tem dimensão completa, tá? Em inglês é full dimensional, tá? Quando acontece o quê? Se a gente pegar o linear span, ou seja, agora o conjunto das combinações lineares de x, tá? Ele for igual ao próprio Rn. Tá? Então, se ele gera o espaço todo, então é um politopo que tem. Se as combinações lineares geram o espaço todo, então ele tem dimensão completa. Tá? Aqui, em vez do lean span, você pode trocar por affine span também para questões de dimensão. Se a dimensão do menor conjunto afim que contém o politopo, tá? Se a dimensão que é igual à dimensão do linear span for igual a n, né? Tá? Dá na mesma. Uma coisa interessante, talvez, dizer aqui, que nós podemos estender o conceito de combinações convexas para conjuntos infinitos, tá? Ou basicamente para somas infinitos. Tá? Ali a gente fez quando x era convexo, quer dizer, quando x era finito, né? Tá? A gente podia ter aqui uma sequência, sei lá, lambda 1, lambda 2, lá, e assim vai, tá? Para infinito. Tal que os lambda i's, eles são maiores ou iguais a zero, e a soma em i dos lambda i's, tá? Ela tem que dar 1. Ou seja, ela tem que ser convergente. Então, vai de 1 até infinito, isso aqui vai dar 1. Tá? E imagine que a gente tem aqui que os vetores x1, x2, lá, eles todos pertencem agora aqui a um conjunto C, isso aqui que eu vou chamar, tá? Em que C é convexo. Tá?
Então, logo, o que a gente precisa ter? A gente tem que ter que xi, para indo de 1 até infinito, de lambda i, xi, tá? Ele vai pertencer a C se a série converge. Tá? Então, se a série for convergente, e ela pertencer a C, então isso é uma combinação convexa para somas infinitas. Tá? Para somas ou para sequências, né? Talvez aqui, tá? Para sequências infinitas. Tá? De forma mais abrangente, mais geral, tá? Mais geral, o que a gente pode fazer? Imagina que a gente tem uma função P que vai de Rn em R, tá? Tal que o P de x ele é maior ou igual a zero para todo x dentro de um conjunto convexo C, tá? E se a gente fizer a integral em C de P de x vezes x dx, tá? Isso aqui pertence a C se a integral existir, tá? Não é difícil perceber o quê? Que essa integral aqui, ela é basicamente a esperança de P de x, né? Ops. É o que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, tudo que a gente fez até agora, no fundo, vira um caso particular. Tá? Ops, não é P de x. P de x aqui é uma função. P de x é o valor. Isso aqui é a esperança de x mesmo. Eu podia ter colocado uma função a mais ali, mas não botei. Tá? Então, a gente consegue estender esse conceito de convexidade, combinações convexas, para lidar com sequências infinitas. Tá? Isso às vezes é útil. Mas a definição do conjunto convexo, bom, vale para todo, né? Então não precisa, basta pegar 2 pontos. A questão é que os algoritmos com os quais a gente ainda vai lidar, essa noção ela é útil e vai voltar a aparecer. Tá? Um outro exemplo, sei lá, de conjunto convexo, um poliedro. Tá? O que era um poliedro mesmo? Um poliedro é um conjunto, né, da forma, sei lá, a gente tem lá um conjunto K, que é o quê? São os x pertencentes a Rn, tais que aí transposto x menor ou igual a b, e isso aqui para o quê? Para o i, a gente, sei lá, imagina que tem m restrições, né? E isso. Aí pertence ao Rn e o BI pertence a R. Tá? Então, os sistemas de inequações, né? Tá? Ele forma para a gente um poliedro. Tá? Exercícios simples, tá? Poliedros. Ops. Poliedros limitados são politopos. Tá? Que todo politopo é um poliedro. Tá? Limitado, isso tá. Se o poliedro for limitado, ele é um politopo. Todo politopo é um poliedro limitado. Tá? Então isso aqui merece uma demonstração, né? Tá? Mas eu não vou fazer essa demonstração nesse curso porque ela é feita em programação matemática, tá? Em otimização linear. Mas não é difícil. Pensa aí que vale a pena você achar uma demonstração para isso. Por que um poliedro é convexo? Vamos lá. Vamos fazer a pergunta. Por que K é convexo?
colocar como definido aí em cima. Vai. Por que um politopo é convexo? Poliedro, vai. Por que o politopo é convexo por definição? Por que um poliedro é convexo? Tá, sem usar a ligação com o politopo. Porque o poliedro pode ser ilimitado. Tá, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui em 2 dimensões de novo. Tá? A gente pode ter uma coisa desse tipo aqui. Imagina que tem definido aqui, aí ele vai para lá, cresce para infinito e cresce para infinito aqui também. E aí tudo isso aqui dentro basicamente faz parte do poliedro. Mas é um conjunto convexo. Por quê? Isso aqui você pode anunciar como lema, tá? Porque a gente usa de monte depois em alguns lugares. A interseção de 2 conjuntos convexos é convexa. Óbvio isso? Nesse caso né? Tá? Como se a gente tivesse ali 2 conjuntos convexos, a interseção deles vai ser convexa. Se a gente tiver a interseção de conjuntos que não são convexos, aí a interseção pode ou não ser convexa, mas aí depende. Mas o fato é que se os 2 conjuntos forem convexos, a interseção obviamente vai ser convexa. Tá? Porque obviamente, só de farra, como é que a gente prova isso? Rapidamente. Vai. Então, seja um C1, C2 convexo. Tá? Pode supor que C1 diferente de C2 não tem tanta importância. Né? E tome C como se fosse C1 interseção C2. Tá. Para, sei lá, X e Y pertencente a C. Então, se eles pertencem a C, obviamente, acontece o quê? Nós temos que, XY pertence a C. Então, eles pertencem a C1 e a C2. Tá? Obviamente, a 1 menos lambda x mais lambda y pertence a CI. Para todo x e y, xy já está, para todo lambda em 0 e 1. Certo? Ou seja, I igual a 1 e 2. Ou seja, o segmento está contido em C1 e está contido em C2. Por quê? Porque C1 e C2 são convexos. Tá? Pois CI é convexo. Bom, mas aí, obviamente, então, o segmento que estava em C1 e C2 também está em C, e isso implica que o C é convexo, né? É quase uma tautologia esse negócio aqui, tá? Então, obviamente, o poliedro é convexo. Então, o poliedro, quando está descrito por um conjunto, uma interseção, então, assim, a interseção de conjuntos convexos é convexa. A gente mostrou lá que todo semi-espaço é convexo, tá? Então, o poliedro é uma interseção de semi-espaços. Então, é convexo. Tá? Isso aqui é a descrição externa. Tá? A descrição interna seria a descrição do politopo, tá? Com combinação convexa. Mas não vou fazer isso nesse curso. Tá, que mais? Só sem mais delongas, estou me alongando demais aqui. Acho que é o 5 agora, né? O quinto. É isso. Exemplos interessantes. Tá? São as bolas, tá? Como a gente já definiu, eu tratava de... Tá? Que são as bolas, bolas em norma...
na norma L, né? Na norma P, digamos assim, desculpa. Tá? Por exemplo, quando a gente tem lá P, vamos botar o Pzinho aqui. Dessa vez vamos botar um vetor A e um certo raio R aqui. Tá? A gente tinha definido isso como conjunto X, né? Pertencente a Rn. Tá? O que acontecia? O quê? Acontecia que se a gente pegasse a distância entre x e A era a origem, né? Na norma P, tá? Isso aqui vai ser menor ou igual ao R. Tá pensando numa bola fechada, vai. Pode, se quiser pôr um chapéuzinho aqui para dizer que ela é fechada. Pode fazer a bola aberta também. Então, toda bola, tá? Independente para qualquer norma, ela é fechada. Tá? E não é difícil provar isso aqui. E A aqui, obviamente, ele é um vetor, né? Pode ser inclusive o vetor nulo. E esse aqui eu vou deixar como exercício, porque é simples. E os elipsoides também. Tá? Se você vê lá que a bola é fechada, um elipsoide também vai ser fechado, né? Tá? Porque a gente pode definir um elipsoide a partir de uma origem, tá? Imagina que a gente tem o A como uma origem, e aí tem que ter uma matriz A, e o x menos A aqui menor ou igual a um certo R, tá? E nesse caso o A é um vetor de origem, e a matriz A ela vai ser um n por n, e ela é positiva definida, tá? Definida. Ou seja, a mesma coisa dizer que o A é positiva definida, né? Ou seja, todos os autovalores da matriz, tá, são positivos. Tá? Então, tem uma outra forma de escrever esse elipsoide aqui, tá? Ele pode ser escrito como um conjunto X. Esqueci de botar o X em Rn aqui, vai. X pertencente a Rn, tal que, né? Tá, okay. Tá sempre óbvio isso. Tá, tal que a gente pode escrever o X como se ele fosse o quê? Como se a gente pegasse uma bola, tá? Qualquer que a gente tem, e a gente aplica uma transformação afim nela, tá? E aí pode até deslocar a bola, tá? Em que B, aqui, é uma bola, tá? É uma bola. Vou dizer que é uma L2 bola, tá? Em norma euclidiana, tá? De dimensão n, ou seja, ela está no espaço n, tá? Aí T vai de Rn em Rn, tá? É uma transformação. Como eu falar de Rn em Rn, ela é um operador, né? Tá? Mas é uma transformação linear invertível. Tá? E o A, obviamente, é um translado no espaço. Tá? Então, os elipsoides também são convexos. E a gente vai usar os elipsoides um pouco mais para frente. Tá? Uma coisa interessante, acho que ainda de ser dita, já que a gente falou sobre, a gente fez um lema aqui sobre a interseção, né? União de conjuntos convexos é convexa? Em geral não, né? Tá? Não é difícil perceber isso, fica como exercício. A união de conjuntos convexos em geral não é convexa, tá? Mas tem um outro lema aqui que é útil. Se a gente tiver C contido aqui, por exemplo, em Rn convexo, tá? E, digamos assim, T de x, vamos associar x mais b aqui, tá? Uma transformação
afim, ou seja, uma transformação afim, porque o B aqui não precisa ser zero, né? Tá? Se fosse o B for zero aqui, a transformação é linear, tá? Então, mas ela pode ser afim, ela inclui a linear, tá? Então, se a gente pegar a imagem do C por essa transformação afim, é conjunto convexo, tá? Eu deixo a prova como exercício porque ela é muito parecida com o que a gente já fez ali atrás. Tá? Essas provas no começo elas são quase todas iguais. Tá? Então isso é um lema que é útil ter. Isso aqui obviamente já te ajuda a provar o caso do elipsoide, que é convexo, né? Tá? Tem outras operações que preservam a convexidade, tá? Então, você tem um conjunto convexo, você aplica a operação, ele vira convexo. Mas eu acho que essas são essas são as principais, as que a gente mais vai usar. E se a gente precisar depois, a gente define as outras, mas não vai acontecer, tá? Então, perguntas aqui nesse momento? Tá? Então, bom, se a gente definiu conjuntos convexos, né? O próximo objeto natural da gente definir são funções convexas. Tá? Que são os nossos dois objetos principais de estudos. Tá? Os conjuntos convexos e as funções convexas. Tá? E a função convexa também, lembra, a gente já definiu, mas vamos lembrar, tem uma definição bem simples. Né? Tá? Uma função que vai de K em R, tá? K um subconjunto de Rn convexo, a gente diz que ela é convexa, ou seja, a função é convexa, né, em cima do K é convexo, se acontecer o quê? Se para todo x e y dentro do K e para todo lambda pertencente a 0 e 1, a gente tem o quê? A gente tem que o f de 1 menos lambda x mais lambda y, ele é menor ou igual a 1 menos lambda uf de x mais lambda uf de y. Tá? Essa é a definição. Que geometricamente isso aqui implica para a gente o quê? Bom, o que a gente consegue perceber aqui no lado direito? Isso aqui é um segmento de reta, né? Entre o quê? Entre o f de x e o f de y. E essa parte que está aqui dentro, a gente já sabe que é o quê? Que é o segmento de reta entre o x e o y, né? Tá? Então significa o quê? Significa que se a gente pegar, num gráfico, desenhar um gráfico rapidamente aqui, vai. Se a gente tiver lá um eixo x e vou pegar ponto xy aqui, vou pegar ponto x, vou pegar o ponto x à esquerda do y, vai, tudo bem. Não é bem isso que eu quero. A gente quer os pontos aqui em cima, vai. Imagina que esse aqui é o ponto x e esse aqui é o ponto y, vai. Que sejam desse jeito. A gente sabe lá que eles têm a abscissa deles, eles têm ordenadas deles. Não, no fundo é isso mesmo, vai. Não, eu estava certo no começo. Acho que é isso mesmo que a gente queria. Tá? Se a gente pegar aqui, aí tem lá um segmento de reta entre o x e o y, né? Tá, aqui. Esse aqui então vai ser o f de x. Ops. Volta aqui. F de y, então isso aqui que seja o x e o y. Tá? Tem que mostrar o que na história? Que essa aqui é basicamente a reta
que está entre o f de x e o f de y, né? Tá, vou rachurar ela aqui de verde, tá? E essa aqui é o segmento de reta que está entre o x e o y, né? Tá, o que está querendo dizer é o quê? É que a função avaliada nesse segmento azul, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser menor ou igual ao valor que está aqui nesse segmento em verde, né? Tá, então a função tem que estar passando por alguma coisa desse tipo aqui, né? Por exemplo. Tá, ela tem que estar... A função tem que estar abaixo. Essa função f, ela tem que estar abaixo. No máximo ela pode estar igual, né? Tá. Então, essa é uma interpretação geométrica em duas dimensões, certo? Como é que a gente... Vai, exemplos. Do gráfico a gente já tira alguns exemplos diretos, né? Vai, o primeiro exemplo seria o quê? Seriam funções lineares, né? Tá? Toda função linear é o que? Aquela função que é da forma, sei lá, a C transposto X para um certo vetor C, né? Tá? Toda função linear é uma função convexa. Tá? O que mais? Funções quadráticas também. Por quê? Porque elas dão a ideia de parábola, né? Pra gente. Tá? Nesse caso, como é que a gente escreve uma função quadrática? Bom, função quadrática em Rn agora, né? Tá? Então a gente tem x transposto a x, a mais um b transposto, né? Em que a gente sabe que o azinho aqui e o bzinho são vetores em Rn, tá? E o a é o quê? O a é uma matriz. Nesse caso, ela pode ser a positiva semidefinida, né? Ou seja, todos os autovalores delas são não negativos. Tá? Uma outra que vai aparecer bastante para a gente aqui, tá? é a função de entropia negativa. Ou talvez função negativa de entropia. Tá? Que a gente simplesmente define, ela tem um domínio, ela vai de 0 até infinito, tá? Até r, de que forma? O f de x é simplesmente o x log de x. É negativa por quê? Porque a função de entropia normal ela vai ter um menos aqui na frente. Tá? Então, o fato que a linear e a quadrática são convexas é meio evidente, mas a linear é evidente. A quadrática tem uma hipótese a mais, né? A matriz tem que ser positiva semidefinida, então isso merece uma prova. Tá? E o caso da entropia, bom, x log x não é difícil perceber para onde isso aqui vai, mas também merece uma provazinha. Tá? Nota, a gente diz que f é côncava, tá? Concave, né, em inglês, se menos f é convexa. Tá? Então, ou seja, se a gente inverter a ordem da desigualdade, a função, em vez de ser convexa, ela passa a ser côncava. Bom, funções côncavas e convexas, a função côncava a gente também vai trabalhar da mesma forma com funções convexas, tá? Minimizar a função convexa ou maximizar a função côncava dá basicamente na mesma, tá? Então, grande pergunta agora é, tá, como é que a gente reconhece esses objetos? Dada uma função, como é que a gente sabe se ela é convexa? Isso é uma pergunta interessante, né? Tá, bom, a definição aqui te dá um teste. Não dá para ver que esse teste aqui não te ajuda muito, né? Por quê? Bom, porque tem que valer para todo x, y em k e todo lambda em 0 e 1.
Tá? Só que entre lambda, entre 0 e 1, já existem infinitos lambdas, infinitos não contáveis, né? Quanto mais ainda em x, y, que nós estamos em Rn, tá? Então, assim, não dá para você simplesmente sair substituindo valores aqui. Dá para substituir valores e mostrar que ela não é convexa, né? Tá? Se você achar um x e um y e um lambda que você substitui na função e você viola essa igualdade, aí você mostra, olha, a função não é convexa. Mas para mostrar que ela é convexa, essa definição aqui não te ajuda muito, tá? Então a gente tem que trabalhar um pouco essa definição bom, a gente mostra que algumas classes de funções são convexas, então sempre que a gente tiver com funções daquelas classes, a gente pode trabalhar tranquilamente com elas, tá? Ou a gente tem que arranjar uma forma de caracterizar isso um pouco melhor, tá? E é o que a gente vai fazer. Então, um detalhe que se vale a pena ser mencionado, uma outra nota talvez, tá? A gente pode ter uma função convexa f de k em R com k convexo, né? Tá? É muitas vezes vantajoso estender, tá, f por uma f til, talvez, tá, que agora que vá de Rn em R com mais infinito. Tá? No seguinte sentido, talvez eu devesse ter colocado tudo isso numa outra página. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui funciona? Não. Não sei o que. Bom, está na página anterior ainda, né? Isso, eu escrevo de novo. Tá? Então, muitas vezes a gente tem lá, então, tem uma f de k em R, tá? E o k é um conjunto que está em Rn convexo. Tá? É comum, a gente pode estender, tá, para uma f til, que vai de Rn em R barra, costuma ser denotado, tá, em que isso é R união com mais infinito, tá? Da seguinte forma, tá ok. Por que isso é interessante? É interessante porque a gente não precisa ficar muitas vezes se preocupando com o domínio exato da função. Tipo, a gente pode estender ela, em vez de simplesmente dentro do conjunto K, para todo o espaço real, tá? E dentro do conjunto K, ela toma o mesmo valor, tá? Tipo, f tilde de x vai ser o quê? Vai ser o f de x se o x estiver em K, tá? E se não, ele vai ser infinito, mais infinito, em caso contrário, tá? A gente diz, nesse caso, que o domínio efetivo, tá? Dom de f aqui, o domínio de f aqui, tá? Era o quê? Era o K, né? Nem precisa escrever isso aqui. O domínio do domínio de f aqui era o K, tá? Aí a gente faz essa extensão para f til e o domínio efetivo de f, então, vira quem? Tá? O domínio efetivo de f, tá? Isso aqui vira o próprio K, tá? Porque basicamente esse cara aqui é o que a gente chama de domínio efetivo, tá? Então, efetivo. Então, deixa eu escrever isso de outra forma. Tá? Então, o domínio efetivo de f, quem é? Tá? São os próprios x pertencentes a Rn, tal que o f tilde de x é menor que infinito. Isso aqui vai dar o próprio k por definição, né? Tá? Então é útil bom, como eu falei, a gente pode simplesmente considerar a função em todo o espaço e ela vai ser convexa da mesma forma, tá? Então o fato é que se f é convexa, a f til é convexa, tá? Com operações aritméticas
envolvendo o infinito que façam sentido. Tá? Que é o jeito que a gente basicamente está acostumado. Tá? Então isso vai ser muito interessante na hora de especificar algoritmos, tá? Para minimizar funções convexas. Ok, então bom, sem mais demoras, talvez, sem mais delongas, tá? Vamos estabelecer condições de primeira ordem. Uma condição, vai. Condição de primeira ordem. Para convexidade, óbvio, né? Tá? Por que primeira ordem? Bom, porque a gente vai usar só a informação da primeira derivada. Tá? Então é isso que significa a primeira ordem. Tá? Isso é um teorema. Tá? Basicamente, se a gente tiver uma função f de k em R diferenciável, tá? Ou seja, existe a primeira derivada sobre o K é um conjunto convexo, né? O K em Rn convexo. Tá? Essas são as nossas hipóteses. Tá? Então, a gente tem que F é convexa, tá? C e somente C. A hora que a gente pega a função f, tipo aqui em f de y, e calcula a aproximação da f em torno de um ponto x, por exemplo. Tá? Primeiro, ou seja, utilizando os dois primeiros termos da série de Taylor. Tá? Vou usar a notação do produto interno, tá? Isso aqui para todo x, y pertencente a k, tá? Basicamente, a função tem que ser em y, ela tem que ser maior ou igual à aproximação dela em torno do ponto x, tá? O que isso está querendo dizer geometricamente? Vamos dar um exemplo em R2, que é o que a gente costuma fazer, tá? Então, se a gente tiver aqui em R2, vamos pegar uma função que a gente sabe que é convexa fácil, pegar uma função quadrática, porque é uma parábola, vai. Então, imagina que a nossa função esteja aqui. Imagina que isso é uma parábola bem desenhada. Tá? Tem que ter um pouco de imaginação nos meus desenhos. Então, se a gente pegar aqui um ponto... Bom, essa é que a gente botou aqui em verde, né? Vai, eu estou pensando isso aqui como se fosse o f de y. Vai. Vou chamar esse eixo aqui do ponto. Vou dar nome aos bois ainda. Vai, essa aqui é a f. Tá? A nossa função f, ela está aqui em verde. Tá? Aí tudo bem, a gente pega um ponto qualquer no domínio da função. Tá? Basicamente, que seja aqui um ponto x0 qualquer, vai. Tá? E aí a gente vai ter o quê? Vai ter aqui, então, nesse ponto aqui vai ser o valor f de x0, né? Tá? A função vai ser avaliada ali. O que acontece é que nesse momento, tá? Quem é a tangente que passa nesse ponto? Bom, a tangente que passa nesse ponto, ela está exatamente ali, né? Digamos assim. Tá? Imagina que essa é a tangente que está passando ali, tá? Quem é essa tangente que a gente conhece? Bom, ela está passando por x0 e, bom, a gente calcula o gradiente da função no próprio x0 que dá a direção de crescimento da função, né? E aí faz o produto escalar com, vou fazer com y aqui, tá? Para ficar
menos o x0. Então essa reta é dada por essa função. E aí sim eu tive aqui o f de y. E escolhi um x0. Então o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que a função, ela está, a condição que a gente tem aqui, né? Então, essa é a condição que a gente tem. A função, ela é convexa se e somente se essa condição valer. É a mesma coisa que eu queria dizer que, olha, que o gráfico da função, a função, ela está sempre acima, tá, da aproximação de primeira ordem dela em todos os pontos. Tá? É isso que esse teorema está querendo dizer. Tá? E observe que, bom, é um teorema C só C. Então a gente tem o quê? A gente tem duas direções para provar, né? Tá? Então vamos fazer a prova. Vamos começar com o quê? Vamos provar essa direção primeiro. Tá? Vamos olhar lá. Tá? Então F é convexa, C somente C. Isso aqui valer. Tá? Então vamos provar a suficiência da expressão, tá? Ou seja, a necessidade para F ser convexa, vai. Então, como é que funciona isso aqui? Então, na ida a gente suponha então F convexa, tá? E sejam, toma 2 pontos, tá? X e Y no domínio da função fixados. Tá? Quaisquer 2 pontos x e y fixados. Então, vai valer para isso, vai valer para qualquer ponto depois. Tá? Então, bom, agora, para todo lambda que a gente pegar, e põe o lambda agora em 0, 1 aberto, para não ser nem só o x, nem só o y, tá? O que a gente sabe pelo fato de f ser convexa? Bom, a gente sabe pelo fato de f ser convexa que 1 menos lambda f de x mais lambda f de y, né, a função avaliada no ponto x mais no ponto y, ela é o quê? Ela é maior ou igual a f de 1 menos lambda x mais lambda y. Isso aqui pela definição de convexidade, né? F é convexa. E a gente pode, obviamente, já fizemos, reescrever isso aqui como se fosse x mais lambda y menos x. Tá? É a mesma coisa. Tá? Bom, isso aqui, o lado direito, é verdade, ou não o lado direito, essa expressão inteira, ela é verdadeira, se somente C, acontece o quê? Se somente C, bom, a gente pode subtrair por 1 menos lambda f de x, né? Então isso aqui obviamente vai dar lambda f de y, tem que ser maior ou igual ao quê? Ao f de x mais lambda, ao f de x mais lambda y menos x, tá? Menos 1 menos lambda f de x, tá? E de novo a gente pode agora dividir pelo lambda. Isso aqui vai dar o f de y, vai ser maior ou igual ao quê? Na hora que fazer a distribuição aqui, vai dar menos f de x mais lambda f de x, divide por lambda, então isso aqui vai dar f de x, certo? Mais o quê? Mais o f de x mais lambda y menos x, menos o f de x, né? O que sobra, isso, 1 menos isso, o f de x, e isso aqui está tudo dividido por lambda ainda, né? Isso. É assim que a conta funciona aqui, tá? Bom, se a gente tomar agora o limite para o lambda indo para 0, né? Tá? Pega agora, imagina, faz o lambda ir para 0, ou seja, o lambda fica bem pequenininho, tá? O que a gente obtém? O segundo termo, olha para esse termo aqui. Bom, a hora que a gente toma o limite do lambda para 0, o f de y continua, o f de x continua, não faz diferença nenhuma. Esse termo que eu circulei aqui em amarelo, tá? O que acontece com ele? Tá?
Então, o segundo termo no lado direito, ele faz o quê? Ele converge ao quê? A derivada direcional de quem? Bom, obviamente a derivada direcional de f na direção... Que direção? Olha aqui, olha aqui. Que direção que a gente está tomando? Y menos x, né? Tá. Vou até botar aqui na mesma cor. Y menos x. Tá. Ou seja, logo o quê? Logo a gente mostrou o que queria, né? O f de y é maior ou igual ao f de x, mais o quê? Mais a derivada, o gradiente do f de x na direção y menos x. Tá? Então, esse lado acabou. Foi um lado fácil da prova. Digamos. Os dois são fáceis, vai. Tá, e a volta? Como é que a gente faz a volta agora? Vai, que é suficiente. De novo, fixa. Então lembra, agora a gente assume que vale isso que está aqui no lado direito, né? Que vale isso que está em amarelo aqui, não o lado direito, vale isso que está em amarelo. A gente tem que mostrar agora então que a função é convexa. Tá? Ok, então fixa x e y pertencente a k e o lambda pertencente a 0, 1. Tá? Agora pode ser fechado. Tá? Defina, tá? Então defina um z como sendo o quê? Como sendo, lambda x mais 1 menos lambda y. Combinação convexa da mesma forma, né? Não faz a diferença. Observa que quem é z? Z é um ponto na combinação, no feixe convexo, né? Tá? De x e y. Tá? Bom, a gente sabe que vale a aproximação, né? Então, mas a aproximação que a gente tem da função, ali de f, que está naquele quadrado amarelo, né? Ela diz o quê? Em torno de quem? Em torno de z, vai. Aproximação de f em torno de z. Ela faz o quê? Ela subestima tanto f de x quanto f de y, tá? Tanto f de x quanto o f de y. Tá? O que a gente quer dizer com isso? Bom, se a gente pegar fizer a aproximação para f de x em torno do z, tá? A gente sabe que vale alguma coisa desse tipo aqui, né? Tá? Agora, se fizer em y, a gente também sabe que vale esse tipo de coisa aqui. Tá? Ops, aqui tem que ser o produto escalar. Tá? Vale os dois pontos. Tá. Fazer o quê? Multiplica a primeira por lambda. Multiplica a segunda por 1 menos lambda. Tá? E soma as duas. Tá? O que a gente vai obter nesse caso? Bom, fácil ver que vem lambda f de x mais 1 menos lambda f de y, certo? Isso aqui vai dar maior ou igual ao quê? Bom, vai dar maior ou igual a lambda f de z, mais 1 menos lambda f de z, vai dar o próprio f de z, né? Tá? E aí, a gente ainda vai ter o quê? Ainda vai ter um lambda, um nabla de f, ou o del, né? Como chama, f de z, vírgula, x menos z, mais 1 menos lambda, escalar, del de f de z, por y menos z. Tá? Bom, e agora dá para a gente simplesmente o produto escalar. Lembra, ele é positivo homogêneo, né? Tá? Não, na realidade ele é... Não, a norma é positiva homogênea. A gente não precisa dessa propriedade aqui, positividade homogênea. A gente só precisa que ele é um operador linear. Tá? Então,
certamente a gente pode colocar o quê? As constantes para dentro dos produtos escalares. Tá? Então, e por ele ser também linear, a soma da função é a função da soma. Né? A soma do escalar é o escalar da soma. Tá? Então isso aqui vai dar exatamente o quê? E ele é bilinear, então a gente pode usar a linearidade no segundo elemento, no segundo termo, na direita. Tá? Então isso aqui vai dar f de z, vezes o quê? Lambda x menos z, mais 1 menos lambda. Ops, deixa eu botar isso aqui um pouco mais para cima. Estou descendo a serra aqui. Mais 1 menos lambda y menos z. Certo? Até aqui tudo bem. Bom, fazendo as contas ali dentro, não é difícil perceber que acontece o quê? Vamos fazer as contas. Vai ficar lambda x menos lambda z, 1 menos lambda y menos z. Bom, o z aqui vai ficar 1 menos lambda menos z. Z, obviamente, vai ficar um menos z ali dentro, né? Tá? Então põe um menos z para fora. E aí vai ficar o quê? Mais o quê? Mais um lambda x, mais 1 menos lambda y, certo? Bom, mas agora a questão é a seguinte, quanto vale a lambda x mais 1 menos lambda y? Isso aqui foi o que a gente definiu como z aqui em cima, certo? Então, claro, ver o quê? Isso aqui é o f de z, é o produto escalar de f de z com... Bom, vai dar z menos z, isso aqui dá zero, né? Tá, então, obviamente, isso aqui dá só o f de z, porque esse cara todo aqui, isso aqui, claro que vale zero. E, bom, quanto vale o f de z? O f de z, o z, a gente sabe que isso aqui é exatamente o lambda x mais 1 menos lambda y. E provou, né? Tá? Isso é exatamente a definição da convectividade. Tá, acabou a prova. Então, parte interessante é exatamente isso. Então, se a função for diferenciável, tá? A gente pode usar esse teste de primeira ordem para determinar se a função é contínua. Tá? Se a função, quer dizer, se a função é convexa, desculpa. Contínua, toda função convexa é contínua. Tá? A gente consegue mostrar isso, eu só vou anotar isso daqui a pouco. Então, o fato da função ser convexa significa que, olha, quando a gente olha para as derivadas de primeira ordem dela, ela está sempre acima, tá, do fecho é como se fosse um casco, vou chamar de casco, do casco que as derivadas, as aproximações pelas derivadas de primeira ordem vão fazer na função, tá? Todos os pontos. Qualquer semelhança disso aqui com a primeira ordem com a aproximação da série de Taylor não é mera coincidência, tá? É exatamente isso que está acontecendo. Então, algumas observações aqui, que algumas são até importantes, tá? A gente consegue, é possível mostrar isso aqui, tá? Eu não vou fazer isso agora, tá? Talvez eu deixe como exercício. Se a f de K em R, ela for convexa, tá? Então, a mesma f é contínua. Em K, lembra lá a história da contínua? Para todo epsilon existe um delta, tal, que se você, na entrada da função, mexer a menos de delta, no domínio, na imagem, a função vai diferir no máximo a menos de epsilon, tá? Então, isso, se a função for convexa, então ela é contínua dentro daquele intervalo, tá? Uma nota óbvia aqui é o quê? Que a função f contínua, ela não precisa ser diferenciável, né? Ops, sumiu aqui. Acontece isso quando ele vai salvar o que a gente está escrevendo. Não precisa ser diferenciável. Tá?
o exemplo clássico, que a gente até falou disso várias vezes, f de x é um módulo de x, né? Tá? É uma função contínua em todo o domínio real. Não é diferenciável em zero, né? É diferenciável em todo outro ponto, mas não é diferenciável em zero. Tá? Muitas das funções com as quais nós vamos lidar, convexas, elas são contínuas, elas são diferenciáveis, tá? E para usar, inclusive, o teorema que a gente construiu, ela precisa ser diferenciável. Tá? Mas o ponto é que, se às vezes a função não é diferenciável, tem uma extensão sem usar o gradiente, usando o subgradiente, que a gente consegue estender isso, essa teoria de uma forma bem bonita e ela fica muito, a usabilidade dela cresce muito. Tá? Antes de falar dos diferenciais, e a prova que a gente fez aqui, tá, do teorema de primeira ordem, ela vale ipsis literis substituindo o gradiente por um subdiferencial. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês depois. Antes disso, eu acho que é um bom momento da gente mencionar o quê? Mencionar a condição de segunda ordem. Tá? Então, sei lá, condição de segunda ordem. E essa aqui, obviamente, é para a convexidade, né? O que você está esperando que seja isso? Exatamente, tá? Se a função for a duplamente diferenciável, né? Ela tem derivada, ela tem primeira diferencial, segunda diferencial, ou seja, ela é diferenciável de segunda ordem, então a gente pode usar os três primeiros termos da expansão de Taylor como uma aproximação, tá? E isso dá um critério bastante interessante para a gente testar a convexidade da função, tá? Claro que isso tem custo, né? Tá? Calcular os diferenciais de segunda ordem, tá? Envolve calcular um monte mais de diferenciais, né? Envolve o hessiano, em vez de simplesmente envolver o gradiente. Mas é uma condição útil, vai. Eu vou enunciar o teorema e a gente vai provar um lema para provar o teorema, tá? Então imagina que a gente tem lá K, um subconjunto de Rn, tá? Convexo, como sempre, e aberto, vai. Tá? O K tem que ser aberto dessa vez, tá? Se a f de K em R ela é duplamente diferenciável e continuamente diferenciável, tá? O que significa isso mesmo? Bom, continuamente diferenciável significa que a derivada é contínua, né? Tá, então aqui ó, a gente consegue derivar duplamente e a derivada consegue fazer derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem e é tudo contínuo, tá? Então o que? A f é convexa, tá? C e somente C, aconteceu o quê? Quando a gente calcula o hessiano de f, ela tem que ser semidefinida. Tá? Isso aqui para todo x em K. Tá? O que a gente escreveu aqui é que o hessiano de f é positivo semidefinido. Ou seja, a matriz correspondente ao hessiano é positiva semidefinida, né? Ou seja, todos os autovalores são não negativos, tá? Isso é o critério de segunda ordem, tá? Bom, é um critério um pouco mais forte porque envolve que a derivada, ele custa mais, né? Digamos, a função tem que ser duplamente diferenciável e mais ainda. Tá? As derivadas têm que ser contínuas. Tá? Envolve o hessiano.
Então a ordem disso aqui já é quadrática, né? A gente tem que calcular n quadrado diferenciais nesse termo aqui, tá? E depois verificar se esse ano é positivo semi-definido. Mas para conseguir alguns ganhos, tá? de performance, muitas vezes a gente precisa desse tipo de informação. Por quê? Bom, porque obviamente, lembra da série de Taylor, a aproximação que a gente tem da função, uma aproximação de segunda ordem é melhor que uma aproximação de primeira, né? A aproximação de primeira é simplesmente o quê? É uma tangente. A aproximação de segunda, a gente está colocando um polinômio de segunda ordem ali aproximando. Então a gente tem uma curvatura, a gente pode fazer algo melhor. Tá? Então às vezes vale a pena, custa, mas vale a pena pagar, tá? Do ponto de vista de complexidade e para convergência. Bom, antes de a gente vai mostrar isso, vamos mostrar um lema auxiliar que ajuda nessa prova e que vai ser útil depois de novo, tá? Que é o quê? Se a gente tiver que f vai de novo, né? A função f de k em r, e o k é um conjunto convexo, tá? Dessa vez não precisa necessariamente estar aberto, ele pode estar aberto ou fechado, tá? E a f, aqui f, continuamente diferenciável. Tá? Então a derivada da f é contínua. Tá? Então a gente tem que f, ela é o quê? Ela é convexa. C e somente C, aconteceu o quê? Para todo x e y que a gente tiver em K, vale que quando a gente fizer o gradiente da f em y subtraído do gradiente da f em x, tá? E tomar isso na direção y menos x, tá? Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Não tem nada realmente muito diferente escrito aqui com relação ao critério de primeira ordem, né? A gente só está usando agora 2 pontos em vez de 1, tá? Mas isso obviamente ajuda a gente a provar o teorema aqui de segunda ordem, tá? Bom, não é tão óbvio assim, mas vocês vão ver o porquê que isso funciona, tá? Como é que fica a prova do lema? Vamos fazer a prova do lema primeiro, vai. Tá. Como é que fica a prova desse lema? Bom, de novo, tudo aqui por enquanto é 6 só C, né? Tá. Então vamos fazer necessidade primeiro? Vamos fazer necessidade primeiro. Vai, então, será para f convexa, né? O que a gente sabe? Pelo critério de primeira ordem, que a gente acabou de provar, isso aqui vai valer o quê? O f de x é maior ou igual, sei lá, o f de y mais o f de y. Ops, aqui eu preciso de mais espaço. Vou escrever direto então, vai. F de y na direção aqui, tá, x menos y. E vale a mesma coisa ao contrário, né? Tá? E, sei lá, vai, e o f de y, ele é maior ou igual ao f de x, mas se a gente pegar o gradiente em f de x, y menos x, tá? Certamente. Bom, somando os dois agora. Ou as duas, né? Porque são duas desigualdades. Isso aqui certamente vai dar o quê? Vai dar f de x mais f de y maior ou igual ao que? F de x mais f de y. É como uma tautologia, basicamente, né? Tá? F de y, x menos y, mais o neo de f de x, vírgula y menos x. E claramente, esse k ela cancela com esse aqui. Então, isso aqui fica menor ou igual a zero.
né? Então isso aqui é o que? Isso aqui, C só C. O que? 0 for maior ou igual ao que a gente tem aqui no lado direito, tá? Bom, como é que a gente rearranja esse cara? É só botar na ordem que a gente quer, né? Tá? Qual era a ordem mesmo? A gente quer que o f de y apareça primeiro no f de x, né? Tá, então como é que ficaria isso? Pode botar aqui del de f de y menos o quê? Del de f de x. Isso aqui vai dar o x menos y mais x, né? É isso aqui? É. Ops. Bom, até daria para cancelar esse cara aqui, só que não é assim, não é essa conta aqui que a gente faz, né? Tá, então, fazer a conta direito. Qual que é a ideia aqui? Bom, a ideia é que a gente põe um sinal para fora lá, né? Tá, isso aqui vai dar del de f de y, x menos y, menos, aí sim, o del de f de x, vírgula x menos y. Tá? E agora sim, os dois lados, o segundo termo, eles são iguais, agora sim, então a gente pode fazer as coisas, né? Então isso aqui vai dar igual, pode fazer a subtração, f de y menos f de x, vírgula x menos y, tá? E isso aqui, obviamente, vai ser o quê? Isso é C, isso C, o del de f de y menos o del de f de x, vírgula y menos x, tá? Sai um menos de novo ali, né? Tá? Se quiser, isso aqui é menos o f de y menos del de f de x, vírgula y menos x. Bom, já podia ter acabado aqui, né? Tá? Isso aqui já terminou a prova por ali, tá? Então podemos provar a outra direção. Como é que funciona a outra direção? A outra direção, então, a gente tem que essa desigualdade vale, tá? Então, então assumindo, vou chamar isso aqui de estrela, tá? Para ficar mais. Então, assumindo estrela, para todo x, né? Não precisava escrever isso, mas vou escrever. Assumindo que estrela para todo x e y que estão dentro de K, né? Tá? Então toma para um lambda, então em 0, 1, sei lá, define um x de lambda, então, tá? Por definição, como se fosse o x mais o lambda y menos x, tá? X lambda é a combinação convexa de yx a menos de lambda, tá? O que a gente sabe a respeito do gradiente da função? A gente tem que ela é continuamente diferenciável, então o gradiente é contínuo, né? Tá? Temos que o gradiente de f é contínuo. Ok, logo, nós podemos aplicar o lema que testava, basicamente reduz a função, o teste da convexidade da função a uma variável, né? Que a gente chamou de redução de variáveis, tá? E como é que fica isso? Lembra lá a história do lema? Então a gente pode escrever o f de y como se fosse o quê? Como se fosse a função f de x mais a integral de 0 até 1 do produto interno do del do f de x mais o lambda
y menos x, tá? Ou seja, do lambda x ali, vírgula y menos x de lambda, tá? Porque o diferencial é contínuo. E isso certamente, assim, não é difícil perceber o que? Bom, a gente tem, fazendo as contas, o diferencial ali dentro, isso aqui pode ser reescrito como f de x mais o diferencial de f em x vírgula y menos x. Não, esqueci de um parênteses aqui. F de x, tá? Aqui y menos x, mais a integral de 0 até 1, mais sim, do del de f de x lambda, fazendo a substituição, tá? Menos o del do f de x, vírgula y menos x de lambda, tá? Esse primeiro passo aqui, simplesmente fizemos a substituição aqui desse cara aqui. Esse aqui é o nosso x lambda, né? Que aparece aqui. Esqueci de um parênteses ali. E aproveitei para subtrair o f de x. Então, obviamente, esse f de x aqui tem que aparecer aqui, né? Para a gente poder fazer as coisas. Poder colocar ele lá, tem que, um negativo lá, tem que botar um positivo aqui, tá? E que mais a gente faz com isso aqui? O resto agora é só conta, tá? Isso aqui, essa parte aqui, a gente ainda não tem muito o que fazer com ela. Olha agora para a integral. O que vai acontecer? O que acontece ali dentro? Então, a gente pode fazer a substituição, né? Então fica 1 menos lambda del de f de x lambda menos del de f de x. E aqui o y menos x, está faltando só o lambda na história ali pro y, né? Então isso aqui fica lambda x, x lambda menos x. Tá, isso aqui fica um d lambda. E aí, bom, aquilo ali integra para 1. Isso aqui obviamente vai dar maior ou igual ao f de y mais o nabla do f de x, vírgula y, menos x. Tá, e a prova segue, tá? Vai, talvez. A última igualdade, obviamente, é a aplicação da integral, né? Tá, então, talvez não está bem desenhada aqui, mas é ela que acontece. Ok, então, bom, feito isso, a gente pode fazer a prova da condição de segunda ordem. Aqui, né? Isso aqui é o que a gente quer provar agora. Tá? Ou seja, quer provar que a condição de segunda ordem também é uma condição C somente C. Tá? Mas a gente pode, e agora a gente usa o lema como ferramenta auxiliar para isso. Tá? Então, sei lá, vamos botar aqui, fazer uma divisão. Perdão, prova. Teorema de segunda ordem, vai. Vai, de novo, tem dois lados para mostrar. Vamos começar com esse lado aqui. O que a gente tem que mostrar desse jeito? Tem que mostrar, bom, se f é contínua, então, olha, vai dar que o hessiano é positivo semidefinido. Tá? Como é que a gente mostra isso? Bom, então, a pedidos, então, antes da prova do critério de segunda ordem, vamos relembrar o teorema aqui, o lema que a gente usou aqui em cima, na prova do outro lema, e o resultado
que a gente vai usar novamente na prova do critério. Tá? Lembra que estava lá no capítulo 2? Tá? É basicamente a representação de funções por integrais, né? Tá? Que é uma redução dimensional para uma função de primeira ordem. Tá? Então lembra que se a gente tiver um f, que aqui no caso vai de Rn em R, e ela for continuamente diferenciável, tá? Ou seja, a derivada é contínua. Tá? E aí, se a gente tiver para um x e um y reais, tá? A gente define a função g entre 0 e 1 em R, tá? O x e o y aqui estão em Rn, tá? Tal que o g de t, então ele vai ser igual, por definição, ao f de x mais o t de y menos x. Então, o t está fazendo o papel de um gama aqui, né? Tá? Então, que aí nós temos que o que foi usado, né, para o critério de primeira ordem, tá? A derivada da função g, ou seja, g' de t, ela é simplesmente igual ao produto interno do gradiente de f em x mais t y menos x com a direção y menos x. Tá? Fácil provar isso aqui usando o teorema fundamental do cálculo. E a segunda também a gente prova via teorema fundamental do cálculo, o f de y é igual ao f de x mais a integral de 0 a 1 de g' de t. Tá? E bom, a gente tem pode fortalecer isso se, da seguinte forma, se a f tem o hessiano, né? Lembra, o hessiano é o d ao quadrado 2 de x, né? Contínuo, ou seja, se ela é duplamente continuamente diferenciável, né? Tá? Então, ainda vale o que? Vale as versões de segunda ordem, tá? A segunda derivada de g é simplesmente o y menos x, agora aqui transposto, obviamente, o hessiano da f em x mais t y menos x, aqui y menos t, menos x, tá? E em segundo caso, vale aqui que se a gente pegar o gradiente de f de y menos o gradiente de f de x, tá? E tirar o produto interno disso na direção y menos x, isso aqui é simplesmente igual à integral de 0 até 1 de g duas linhas de t dt. Tá? Então, de novo, usando o teorema fundamental do cálculo, a gente consegue provar essas duas relações. Ok? Tá, então agora vamos para a prova da condição de segunda ordem, né? Tá, do teorema. F é convexa, C só C, o hessiano é positivo semidefinido. Tá? É isso que a gente quer mostrar agora, então. Então a prova de segunda ordem, né? O critério de segunda ordem. Tá? Como é que fica isso? Bom, tem de novo duas direções para provar, né? Vamos começar por necessidade. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente assume, a gente sabe que f é duas vezes, continuamente diferenciável. Tá? Ou seja, pode derivar duas vezes e a derivada é contínua e a segunda derivada é contínua. Tá? E convexa.
Tá? A gente está assumindo que o F é convexo. Tá? Então, o que acontece isso? Para qualquer x que a gente pegar no domínio de F em K, tá? E para qualquer Szinho que a gente pegar em Rn, tá? A gente sabe o que? O K é aberto, né? Como? Lembra que a gente pegou o K aberto nesse caso. Então significa o quê? Significa que para qualquer x que a gente pegue em K e para qualquer S que a gente pegue em Rn, tá? Existe um Tzinho maior que zero, tá? Tal que se a gente pegar, chamar esse x de t, tá? Define como se fosse o x mais o tzinho para o s, tá? Isso aqui pertence em K. Tá? Ou seja, a gente anda um pouquinho de x, assim, a gente pega o que significa aqui, o ponto x, né? Está andando um pouquinho na direção apontada por S, tá? Esse t pode ser tão pequeno quanto a gente quer, como o K é aberto, sempre existe um t, por menor que seja esse t, positivo, tá? Tal que a gente ainda vai estar dentro, andando um pouquinho a partir de x na direção de S, a gente ainda vai estar dentro de K, tá? Bom, então, usando o lema anterior, né, que é esse lema aqui que a gente mostrou, talvez onde é que está? Esse aqui, o lema da estrela, né? Tá? Que amarela, que mostra que o produto interno da diferença dos gradientes na direção y(x) é não negativo, tá? Então aqui, então logo, o que a gente tem? A gente sabe por aquele lema que se a gente pegar o gradiente em y menos o gradiente em x, em vez de usar o gradiente em y, agora vamos usar o gradiente na direção xtzinho, vai. Tá? Menos o gradiente na direção de x, tá? Na direção xt menos x. Isso aqui vai ser positivo e vale ainda esse escalamento que a gente faz aqui. Tá? Substituindo o xtzinho pela própria definição dele, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar claramente 1 sobre t, o gradiente de f em xt menos o gradiente de f de x na direção s. Tá? Então vai sobrar um t, cancela com o t lá de fora, subtrai o x de t aqui, com o x que a gente tinha, né? Tá? Então sobra esse szinho aqui. E a gente pode usar o lema que a gente enunciou acima, e isso aí vai ser exatamente igual ao quê? Vai ser exatamente igual a 1 sobre t, a integral, então, 0 até tzinho, nesse caso, tá? De o essiano ao quadrado. O essiano de f, né? Tá em x mais lambda s, na direção de S, tá? Multiplicado pelo S na direção de S, de lambda, tá? Fazendo agora o que? Fazendo o tzinho ir para zero, tá? Tomando o limite para o tzinho indo para zero e olhando o que acontece aqui no lado direito, o resultado segue, né? Tá? É exatamente isso. Mostra que esse ano é positivo semidefinido. Tá? Então vamos provar a volta agora. Vai, na volta, põe lá que para todo pega um xzinho pertencente a K, tá? Que a gente tem que o essiano de f de x é positivo semidefinido. Tá? Então, o que a gente tem com relação a isso? Logo,
para qualquer par x e y que a gente pegar aí dentro de K, o que segue? Segue que o f de y é igual ao f de x, está usando mais novamente o lema anterior. F de x, o gradiente de f de x mais lambda y menos x na direção y menos x, tá? De lambda. Tá? Que isso aqui vai dar exatamente o quê? Bom, o mesmo truque que a gente já fez antes, tá? Para poder fazer a subtração, a gente insere um f de x na direção y menos x e subtrai ele dentro da integral. Tá? F de x mais lambda y menos x. Aqui então menos o gradiente de f de x na direção y menos x de lambda. Tá? E isso aqui vai dar o que então? Isso aqui vai dar o f de x continua, certo? Agora sim a gente aplica a segunda parte da igualdade do lema que a gente enunciou, mais o gradiente de f de x, y menos x nessa direção, mais, então vai dar a integral de 0 até 1, da integral de 0 até lambda, de y menos x transposto o hessiano do f de x mais o tzinho y menos x na direção y menos x dt de lambda, tá? E tudo isso aqui fica maior ou igual ao quê? Maior ou igual a x mais o gradiente de f de x na direção y menos x, tá? Porque obviamente essa quantia aqui ela é não negativa, certo? Então, e isso aqui acontece quando, deixa eu trocar a cor aqui, esse ponto aqui, certo? Ele é obviamente maior ou igual a zero, né? Tá? E porque acontece quando... Por quê? Bom, porque a gente está supondo que o hessiano é positivo semidefinido. Tá? Então o resultado segue. Tá? Então, bom, a gente pode usar esse critério de segunda ordem para determinar se uma função é convexa. Tá? Talvez até vem como exercício na lista, a gente pode até fazer uns exemplos daqui a pouco. Tá? Antes disso, eu vou aproveitar e introduzir com vocês uma pequena especialização disso, tá? Que é quando a gente diz que uma função f de k em r, de novo, tá? Como a gente já sabe, e o k contido em Rn, convexo, tá? A f ela é estritamente convexa. Tá? Um pequeno fortalecimento do conceito, tá? Se para todo x diferente de y em k e para todo lambda em 0, 1 aberto, o que a gente tem? A gente tem que, bom, 1 menos o f de x mais lambda f de y é estritamente maior do que o f de 1 menos lambda x mais lambda y, tá? Ou seja, só a diferença é que a gente trocou o sinal de maior ou igual por maior, né? E aí o lambda não pode estar o intervalo de lambda tem que ser aberto, ou seja, não pode estar em 0 e 1, porque o x tem que ser diferente do y, tá? Isso é estritamente convexa, isso a gente vai precisar lidar com esse conceito em desenvolvimento de algoritmos, tá? Bom,
nós podemos mostrar que f é estritamente convexa com devidas hipóteses, né? Tá? Sei somente se acontecer o quê? Bom, a gente pode especializar os teoremas, os critérios de primeira e segunda ordem, tá? Para funcionar para a convexidade estrita. Tá? De primeira ordem, o f de n vai ser, o f de y vai ser maior ou igual ao f de x mais o gradiente de x na direção y menos x. Tá? E, bom, a gente pode ter o hessiano do f de x, vai ser agora, então, positivo definido, não positivo semidefinido, para todo x em k. E aí, obviamente, tem que valer as devidas hipóteses aqui, né? Tá? Tem que ser continuamente diferenciável ou duplamente continuamente diferenciável e por aí vai. Tá? A demonstração desses resultados bom, elas seguem praticamente direto, né? Vai lá, troca a definição de convexa por estritamente convexa, usa as hipóteses, você vai ver que os resultados seguem. Tá? Tem muito diferente a que fazer, só tem que tomar cuidado aqui e ali. Tá? Um outro conceito que vai ser importante para a gente, tá? Na hora de estudar convergência de algoritmos, tá? É o conceito de a convexidade forte. Tá? Então, digamos assim, para um certo sigma maior que zero e uma norma, tá? Fixa uma norma qualquer, vírgula, uma função, a função f de k em R, de novo, k em n convexo, f diferenciável, tá? Ela é sigma forte, tá? Ou forte ou fortemente convexa com respeito à norma, tá? E agora a norma tem que ser levada em consideração se acontece o seguinte: o f de y é maior ou igual ao f de x mais, de novo, critério de primeira ordem, f de x na direção y menos x, tá? Só que a desigualdade é um pouco mais forte, tá? Tipo, a gente ainda tem sigma sobre 2 menos a norma de y na direção x ao quadrado, tá? Ou seja, a gente tem um pouquinho mais de... A desigualdade é um pouco mais estrita, tá? É como se a gente tivesse um limitante inferior quadrático, né? Tá? Isso aqui que a gente está basicamente querendo dizer, tá? Vou até anotar isso aqui. Ou seja, intuitivamente, tá, nós temos um limitante inferior, né, um lower bound quadrático. Tá? Na expressão f de y, ficou meio ruim isso aqui, f de y menos o f de x mais o gradiente do f de x na direção y menos x. Tá? E algumas vezes eles colocam uma coisa entre parênteses aqui, que foi o que veio do lado direito. Tá? Então é como se a gente tem um limitante inferior quadrático, se a função ela é fortemente convexa, né? Que vamos chamar isso aqui sigma fortemente convexo. Tá? Depende do valor de sigma. Uma nota aqui, tá? Se
f é duas vezes continuamente diferenciável e a norma é euclidiana, é a euclidiana, né? Ou seja, a norma é L2, tá? Então, a gente tem que, se pegar o esse ano da f de x, ele sendo maior ou igual como semidefinida sigma i, tá? Para todo x pertencente a k, o k é o intervalo da função, tá? Isso aqui implica essa condição aqui em cima. Vamos botar, tá? Isso aqui fica como exercício. É um bom exercício, acho que eu vou colocar na lista, tá? Fato interessante é que essa grandeza que eu explicitei aqui com vocês, tá? Ela tem, ela aparece bastante, tá? Ela é importante o suficiente, tá? Para a gente querer limitar essa grandeza, tá? Ela é importante o suficiente e a gente em geral define ela, vou botar aqui como, vai, d de f aqui em x, y, tá? E essa aqui é a divergência de Bregman, tá? Entre outras coisas, a gente usa isso para medir distância entre distribuições, tá? De probabilidade. A primeira coisa que vale a pena observar é que a divergência de Bregman ela é não simétrica, tá? E ela vai aparecer muito na hora que a gente fizer a estimativa da convergência dos nossos algoritmos e quantas consultas, quanto tempo a gente leva para convergir a resposta, tá? Então, ela vai aparecer bastante depois. Bom, deixa eu ver, acho que como critério são esses e não são fortemente... tá. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa antes desse vídeo terminar. Que eu lembro que eu tinha prometido para vocês, tá? É a definição de subgradiente. Lembra, quando existe o gradiente, a função diferenciável, tudo bem, tá? Mas às vezes o gradiente não existe, tá? Porque a função não é diferenciável. A função é convexa, mas não é diferenciável. Ela é convexa, então ela é contínua, mas ela não é diferenciável, tá? Então, basicamente, vamos pegar uma função convexa então, tá? Então, para f de k em r convexa sobre um k em Rn convexo, tá? A gente diz que um vetor V pertencente a Rn, ele é um subdiferencial, um subgradiente, vai, vamos botar assim. Ele é ele é um subgradiente de f no ponto x pertencente a k, tá? Se para todo y que a gente tiver em k, valer o quê? Valer que o f de y é maior ou igual a f de x mais vzinho na direção produto interno, né? Escalar de vzinho na direção y menos x, tá? O conjunto de subgradientes de f é denotado por del f de x.
tá? Subgradiente de f vai aqui em x, claro, tá? Por del f de x. Bom, a nota claramente f é diferenciável, tá? Isso aqui é isso c. O gradiente de f em x pertence ao del f de x para todo x em k, tá? Então, a gente está simplesmente relaxando o conceito de gradiente para pode ser um outro vetor que satisfaça essa relação aqui e aí a gente tem um diferencial, tá? Fato interessante, é possível provar o critério de primeira ordem utilizando subgradientes no lugar do gradiente, tá? E a prova você vai ver que ela é bem, ela segue, tá? A prova em vez de usar o gradiente, você usa um subgradiente e a prova funciona do mesmo jeito, tá? Então, significa que muito da teoria que a gente desenvolve também funciona para funções que não são diferenciáveis em todo o domínio, tá? Fato que a gente vai provar, acho que já no próximo vídeo, é que a gente vai provar a existência de subgradientes para funções convexas, tá? Porque, bom, o gradiente não existe, mas porque a função não é diferenciável, mas o subgradiente existe. Sim, o subgradiente sempre existe, tá? Então a gente vai mostrar isso no próximo vídeo. E aí, quando a gente fizer os algoritmos, a gente vai poder falar de subgradientes também. Aliás, quando a gente tem um problema de otimização linear, tá? A função é linear ou afim, e a gente quer usar esse ferramental convexo, a existência de subgradientes ela vem bem a calhar, tá? É o que a gente precisa. Então, acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui e nos vemos no próximo.